Bom dia, irmãos. Hoje é domingo, dia 12 de abril. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa. Foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Foi aquele grande momento da ceia. Então nós estamos aqui para fazer um culto voltado para esse tema, para a Páscoa do Senhor. E nós vamos agora orar, pedir ao nosso Deus para que possamos estar juntos na presença dEle. Vamos orar? Senhor, é bom estar nesse lugar, no Teu santuário, na Tua presença, e queremos fazer da nossa casa, do nosso lar, da nossa sala, também o nosso santuário particular. A nossa casa ser um pedacinho do céu e habitação do Senhor nosso Deus. Nós declaramos em nome de Jesus, que tudo que viermos a fazer nesse lugar, queremos depositar aos Teus pés, para que toda a proeminência venha do Senhor. Ser honrado com o nosso louvor, com a nossa adoração, com aquilo que estaremos colocando diante de Ti. E nós abençoamos esse culto, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diácono Marcos. Amém, amém. Bom estarmos mais uma vez juntos, nesse domingo de Páscoa, e podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor neste lugar. Que você receba na sua casa esse culto com muita alegria, Senhor. Que você venha receber, que você tenha fome da palavra do Senhor, e que essa Páscoa seja uma das melhores Páscoas da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és digno, Senhor, de honra, glória, louvor. No início era só uma palavra, Senhor. No início era só uma palavra, mas o Senhor com Deus veio habitar nesse lugar. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor que nos resgatou, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Ele deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que os meus pecados, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele venceu e Ele voltou para nos resgatar, a mim e a você. E você está hoje aí porque Ele te resgatou. Ele tirou você do império das trevas e transportou você para o reino do seu amor.
E é por isso que você está aí, porque Ele venceu a morte Ele venceu. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará. O reino é teu, e teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Invencível, és invencível, inigualável, e hoje pra sempre, pra todo sempre, Ele vai reinar na tua vida, na minha. Pois teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Ele é poderoso, o nome, Ele é poderoso esse nome. Esse nome é poderoso para resgatar seus filhos em lugares áridos de suas vidas. E isso que Ele tem feito nesses dias, Ele tem resgatado famílias de lugares áridos e se mostrando o único Deus, o único Deus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, adore a Ele, adore a Ele, pois ressuscitaste, vive está. Ele é invencível, és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará. O reino é teu, e teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Invencível, és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará. O reino, e teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O seu nome é poderoso, Senhor. Oh, Pai, nós sempre, Senhor, sempre declararemos ao Senhor que o Senhor é importante,
que o Senhor é o único e és invencível, é inigualável, e hoje para sempre vai reinar em nossas vidas. Não há outro Deus igual a Ti, Senhor. Não há outro igual a Ti, Senhor. O Senhor é o único Rei. Oh Deus, Tu és invencível. Tu tens feito grandes coisas nesse tempo, Senhor. Tu tens avivado as nossas vidas, tem nos levantado para um novo tempo, Senhor. Oh Deus, Tu és invencível, invencível, inigualável. É o único Deus, acima de outro não há. Oh Senhor, obrigado pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua graça, Senhor. Oh Senhor, o Senhor é inigualável, Senhor. O Senhor é inigualável, Senhor. Oh, é o nosso bem maior. É o nosso bem maior. Oh, nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Senhor. O Senhor é um Deus altamente confiável, Senhor. Altamente confiável, Senhor. Oh, nós confiamos na Tua palavra. A Tua palavra que tem nos lavado todos os dias, que tem edificado as nossas vidas, ó Pai. Oh, nós confiamos em Ti, Senhor. E nós não seremos abalados por esse tempo, Senhor. Nós não seremos abalados com essa pandemia, Senhor. Você na sua casa não será abalado por essa pandemia, porque quem confia no Senhor nunca será abalado. Quem confia nele será restabelecido a cada dia. Quem confia nele terão novas visões. Quem confia nele terá esperança. Oh Senhor, confiando em Ti, Senhor. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus e em Teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em Teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor, confiamos, confiando em nosso Deus e em Teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos
seus inimigos vão cair diante de você. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Creia, creia, eu creio sim. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando sempre. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu não sei que batalha você está vivendo dentro da sua casa. Não sei o que você está vivendo dentro da sua residência nesse momento, esses dias de quarentena que você está passando. Mas eu creio que se você confiar no seu Deus, se você confiar no seu Deus, Ele vai trazer esperança para a sua vida. Ele vai trazer o novo dele para a sua vida. E hoje, domingo de Páscoa, eu não sei como você está aí dentro da sua casa, mas é um momento de você encontrar o Rei dos Reis, ir para a sua recâmara, para o seu quarto, ter um tempo de qualidade com Ele, que Ele quer se revelar a você nesse dia. Ele quer falar no seu coração, no teu espírito, porque quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, não se abalam, e permanece para todos sempre. Os inimigos virão, mas você que confia nele nunca será abalado. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão, eles vão cair diante de você, diante do Deus que você está servindo, e você e sua família não será abalado. É motivo de crer, é dia de esperança, é dia de qualidade na sua busca com o Senhor. Oh, confiando, Senhor, confiando em Ti, confiando em Ti. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor.
confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Essa confiança enche o nosso coração, de que estamos na presença do Senhor, de que o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Senhor, nós temos feito do nosso lar e da nossa casa habitação do Senhor. Estamos nos escondendo no esconderijo do Senhor, na confiança do nosso Deus. E nós te somos gratos pela tua tão benevolência. Nós oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um bom dia aos irmãos. Bom dia aos nossos irmãos que estão aí nos assistindo nesse domingo de Páscoa. Nós estamos com esse culto. Hoje será um culto, uma mensagem mais didática. Gostaríamos de apresentar para os irmãos o que é a Páscoa, qual a origem dela. E a gente se surpreende quando vê essa origem. É tão bonita, não somente o significado, mas é tão bonito toda a arquitetura que Deus fez para que nós pudéssemos chegar agora nesse domingo e continuar comemorando uma festa que iniciou há 3.500 anos atrás, né? Mas antes da gente entrar na nossa mensagem, eu quero dar informação aos irmãos, não dar a informação propriamente dito, mas agradecer aos irmãos essa pegada aí de os irmãos estarem juntos por videoconferência nos nossos aneves, as famílias continuando com seus cultos uma vez por semana, com a leitura bíblica diária, com a oração diária. Inclusive, quando a gente fala de leitura bíblica diária, amanhã, segunda-feira, nós estaremos lendo Lucas 22. E Lucas acaba no meio da semana. Na quarta-feira acaba Lucas 24. E aí a gente começa João. Na quinta-feira João 1 e na sexta-feira João 2. Então, essa semana é uma semana de transição. Nós estaremos concluindo o livro de Lucas e dando início ao livro de João. De segunda a sexta-feira, eu quero estimular você a estar junto conosco, né? Não somente nessa leitura bíblica, mas também no relógio de oração. O nosso relógio de oração são apenas 30 minutos de oração diária. Em algum momento do seu dia, você tire esses 30 minutos, se encaixe dentro de um horário fixo, não um horário flutuante, mas um horário fixo de oração e mantenha a sua fidelidade no nosso relógio de oração. Até porque nós estamos em 2020 com o nosso ano da oração. 2020 é o ano da oração na nossa igreja, tudo isso por causa de um alvo. Nós queremos fazer de 2020 o melhor ano de nossas vidas. Então, 2020, fazer de 2020 o melhor ano de nossas vidas, só depende de nós, só depende inclusive de nós fazermos desse ano um ano de oração. E nós estamos aí com a oração da madrugada, viu? Já estamos aí já há 3 semanas e eu, a minha esposa, o diácono Marcos e a Joelma, o Erivelto e a Carol, nós estamos de segunda a sexta, às 5 horas da manhã, estamos também por videoconferência, estamos orando. Interessante que a gente estava orando de 5 às 6, agora a nossa oração está chegando quase às 7 da manhã. Quer dizer, estamos com uma pegada de oração assim muito forte e isso tem feito um bem para a gente muito grande. Com relação aos nossos dízimos e ofertas, alguns irmãos têm essa facilidade de fazer a transferência e já o tem feito inclusive, né? A sua transferência para o onde a gente tem conta, que é o Banco Itaú e o Banco Bradesco.
nós já temos conta lá, aí na tela você tem o número da conta. Mas tem irmãos que teria essa dificuldade, ou que tem essa dificuldade de fazer essa transferência. E nós, desde que nós informamos que os irmãos podem vir fisicamente aqui na igreja até 1h da tarde, de 8 a 1 da tarde, é possível você estar aqui, vir aqui na igreja, e você vai colocar o seu envelope no gasofilácio. Né? A igreja vai poder, até 1 da tarde, o Tiago Santos estará aqui para poder receber o seu envelope e você poder trazer. Tem irmãos que têm aí trouxe o seu envelope, né? Então você que trouxe o seu envelope, você pode se aproximar e trazer aqui que nós vamos orar, nós vamos abençoar agora. Vamos orar? Você que tem o seu envelope na sua casa, ou você que vai fazer a sua transferência, você pode receber essa oração agora e orarmos juntos, né? Inclusive você pode fazer a sua oferta de missões, manter a sua fidelidade da mesma forma, oferta de primícias, fazer da mesma forma e fazer a identificação para a gente, né? Vai ser interessante você poder fazer essa identificação a que se destina a transferência. Oremos então. Senhor, nós abençoamos agora os recursos da tua casa. Muito obrigado a Deus por nós termos em mãos e dos irmãos que estão fazendo a sua transferência, nós abençoamos. Declaramos, ó Deus, abençoados esses recursos que têm feito frente aos desafios das despesas naturais da tua casa. E oramos, Senhor, abençoando a vida dos teus filhos, que também na fidelidade têm trazido, têm investido nesse lugar. Da mesma forma, possa, Senhor, estender as suas mãos, afastar os devoradores e cuidar de cada um dos teus filhos para que nada falte. Como nós acabamos de cantar agora, Deus, nosso Deus é mais forte e tudo Ele pode. Essa é a nossa confiança no Senhor. Nós oramos, agradecidos e abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, como hoje é o nosso domingo de Páscoa, nós estaremos ministrando uma palavra que tenha todo o direcionamento para nós entendermos um pouco mais a respeito dessa festa principal dos judeus. A festa principal dos judeus é a festa da Páscoa. E ela foi instituída há 3.500 anos atrás, quando Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito. Então, interessante que essa madrugada, a gente fazendo a nossa oração da madrugada, o diácono Marcos, na sua oração, eu fiz uma anotação. Ele disse que esse ano vai entrar menos coelhos nos lares e vai entrar mais cordeiros. É verdade. Esse ano, por causa dessa circunstância, essa situação que nós estamos vivendo da pandemia, vai ter menos coelhos dentro de casa e mais cordeiro. Mas como dizia o pastor Haroldo, né, o nosso saudoso pastor Haroldo, da Nova Vida do Alcântara, né, ele tinha uma frase que ele sempre dava nesse período da Páscoa. Ele dizia assim: a gente senta o pau no coelho como os ovos, né? Então, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei dessa frase do pastor Haroldo. Mas o que é a Páscoa, né? No hebraico, a palavra é Pesach, no hebraico, que significa passar por cima. A Páscoa judaica é conhecida como a festa da libertação, e ela significa passar por cima, porque o anjo da morte passou por cima, passou pelo Egito, e onde as casas tinham a marca do sangue do cordeiro, o anjo não passou, não entrou nas casas. Mas naquele dia, no Egito, todos os lares, seja de pessoas
até a cria de animais, ou até mesmo de escravo, todo primogênito, todo filho mais velho, ou todo animal que nasceu primeiro, o anjo da morte visitou e morreram. Menos nos judeus, na casa onde estavam os hebreus, onde eles mataram um cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro e colocaram no portal, nos umbrais das portas, e ali o anjo, vendo aquele sangue, ele não entrou naquela casa, então todos foram preservados. E essa história aconteceu há 3.500 anos atrás, que fala dessa libertação, porque depois que o anjo passou, e que houve essa mortandade no Egito, os egípcios, e inclusive o próprio faraó, passou a ter um temor de Deus muito grande e expulsou eles da terra. Saem daqui. Houve um temor de Deus naquele lugar, e aí os judeus puderam sair por causa desse anjo, e aquele dia foi marcado como a Páscoa dos judeus. E de acordo com as escrituras, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, como diz no livro de Êxodo. Mas nesse dia, na verdade, nessa noite, foi um dia todo de preparação. Nessa noite eles mataram um cordeiro, e eles celebraram, porque eles passaram a noite em festa, eles comendo aquele cordeiro, e aquele cordeiro foi consumido também com, tudo isso tem a ver com o que nós vamos falar, né? Daqui a pouco. Mas eles comeram um cordeiro assado com pão asmo, com pão sem fermento e com ervas amargas. E o cordeiro que eles mataram, eles pegaram o sangue e eles colocaram nas portas, como nós o falamos. E o significado que a ordem que Deus deu para Israel, dessa ordem, primeiro foi o cordeiro, foi para festejar, o sangue para proteger. E o pão sem fermento, porque Deus falou que eles tinham que fazer essa festa, comer aquele cordeiro com pão sem fermento, porque quando se coloca o fermento na massa, você contamina a massa, você leveda a massa, e Deus estava dizendo para eles que queria o pão puro, sem contaminação. Aquele pão puro estava significando, na verdade, a descontaminação. Eles estavam comendo algo como simbolizando a descontaminação do Egito, a descontaminação da idolatria, a descontaminação do pecado. Então o pão era puro, e esse pão puro simboliza também ao Senhor Jesus Cristo, que é limpo, que é puro. E comer com ervas amargas. As ervas amargas que eles comeram, teve a simbologia das amarguras do cativeiro. Eles passaram aproximadamente uns 100 anos, mais ou menos, como escravos. Então eles viveram momentos de muitas amarguras, e naquele momento ali de comer as ervas amargas, estava se fazendo a memória do que eles haviam passado no Egito. Quando foi a meia-noite, Deus enviou então um anjo que feriu todos os primogênitos, como nós dissemos. E depois dessa tragédia, Faraó, obviamente que perdeu. A Bíblia fala que ele tinha um filho que já estava assentado no trono, quer dizer, o príncipe já estava assentado no trono, morreu. Então foi um momento de desespero em Israel. Para os judeus, um momento de desespero para o Egito, não para Israel. Para os judeus, a festa da Páscoa está ligada com Moisés e a libertação do povo que saiu do Egito. Mas para nós cristãos, a festa da Páscoa está ligada a Cristo e a libertação do pecado. Os judeus até hoje comemoram e falam da libertação do Egito. Nós não comemoramos a libertação do Egito, nós comemoramos a libertação do pecado, né? Então, para os judeus, a festa da Páscoa tem uma conexão com a ceia, que eles fizeram à meia-noite no Egito. Então, isso para os judeus. E para os cristãos, a festa da Páscoa tem uma conexão com a ceia de Cristo, que ele fez com os discípulos na noite anterior da sua morte de cruz, que marcou a saída do nosso Egito espiritual. Então, houve toda uma simbologia de ceia, de Cristo, de sangue, de pão, toda essa simbologia. Então, na Páscoa do Novo Testamento,
A Páscoa em Cristo, ela deixa de ser vinculada à libertação dos judeus da escravidão do Egito para ser vinculada à libertação dos homens da escravidão do pecado. Então, como foi que essa libertação aconteceu? A ponto de virar a festa principal de toda uma nação, de todo o Israel, dentro do calendário judeu. A Páscoa é a festa número 1. Então, essa libertação começou porque o povo de Israel teve a iniciativa de clamar a Deus por socorro. Interessante, né? Como foi que iniciou essa festa? Tudo começou com um clamor. Então nós vamos ler o início dessa conversa que Deus teve com Moisés, desse episódio que marca então de como foi que tudo começou para a festa da Páscoa. Está em Êxodo, no capítulo 3. Você que está em casa, abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, no verso 7 até o verso 12, e depois você permaneça com a Bíblia aberta, que nós vamos ler um outro texto aí também. Então é Êxodo, capítulo 3, no verso 7. E diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, isso é Deus falando com Moisés, na sarça ardente. Eu esqueci de mencionar esse fato. Deus fala para Moisés naquela sarça ardente, e diz assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, dos filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Senhor, nós abençoamos a leitura e a ministração dessa palavra, pedindo que o Teu Espírito possa comunicar muito mais do que a simples mensagem liberada. Que haja uma interpretação vinda da parte dos céus para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Amém. Israel estava aqui, nesse momento, há aproximadamente 430 anos, vivendo no Egito. Não 430 anos de escravidão. A impressão que dá é que foram 100 anos. Então, estava há 430 anos no Egito, mas esse é um dos piores momentos que eles estão vivendo na sua história. Estava sendo um tempo de aperto, de humilhação, de opressão, como nós acabamos de ler no texto agora, de opressão, um tempo de maus tratos. E diante de um quadro como esse, de aperto, Israel então clamou a Deus. Acredito eu que Israel ficaria ali para sempre. Se não houvesse esse aperto, se não houvesse essa opressão, eles não teriam clamado a Deus e não teriam sido libertos. Mas eles passaram por essa situação e aí clamaram. Eles clamaram a Deus e a Bíblia diz que o Senhor ouviu esse clamor. E a partir daí iniciou-se então o processo de libertação. Deus ouviu o clamor, não foi um clamor, mas clamores. E a partir desse momento, o que aconteceu? O coração de Deus foi movido para ele começar a agir. E ele então procurou a Moisés. O clamor de Deus foi seguido mais à frente por uma libertação. Mas essa libertação não foi imediata, porque Deus ainda foi contactar com Moisés, que foi o texto que nós lemos. Deus falando com Moisés: eu te enviarei, vai lá libertar o meu povo do Egito. O povo de Israel estava sofrendo uma dura opressão de Faraó. Olha que terrível o que eu vou dizer aqui.
Faraó deu ordens naquele período, deu ordens às parteiras que matassem todas as crianças que nascessem menino. Então, todas as crianças que nascessem meninos, tinha ordem de Faraó, porque o povo estava crescendo, se multiplicando muito, estava se tornando não. O texto bíblico diz que Faraó já reconhecia que Israel estava mais forte do que eles. Então, eles queriam acabar com os homens. Então, o que nascesse de menino, havia uma ordem de Faraó para que matasse os meninos. E a Bíblia também diz que os egípcios oprimiam tanto Israel, que diz que a vida deles estava amarga. Exatamente isso, a vida estava amarga. E a Bíblia diz que o povo clamava e gemia. É aí que eu quero ler com você também, esse texto agora em Êxodo 2. Você que está com a Bíblia aberta em Êxodo 3, vamos para Êxodo 2. Êxodo 2, no verso 23, 24 e 25. Olha o que diz aí. Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão por causa dela, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Prestem atenção no texto, nas informações que nós temos aqui. Preste atenção. Deus sabia do sofrimento do seu povo. Deus tinha ciência de tudo o que Faraó estava fazendo com os seus filhos. No entanto, o Senhor, vendo toda aquela situação de servidão e de gemido, por cerca de 80 anos, pelo menos aparentemente, Deus não fez nada. Dá para você entender por que 80 anos? Eu vou explicar. Deus estava vendo quando o Faraó deu a ordem de perseguição de morte aos meninos que nasciam. Deus estava vendo o terror que aquelas famílias estavam vivendo. Deus estava vendo a opressão de trabalho escravo que estava sendo imposto sobre eles. Mas preste atenção num detalhe. Deus só ouviu esse gemido, Deus só ouviu o clamor do povo depois que realmente eles se colocaram diante de Deus. Porque até então eles estavam vivendo o sofrimento, mas Deus não estava fazendo nada. A Bíblia diz que o clamor subiu a Deus. No verso 23, que nós lemos 2:23, diz assim: os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela, por causa dessa servidão, por causa desse gemido, eles clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, irmãos, precisamos ter em mente a dinâmica do mundo espiritual. Primeiro vem o clamor, depois vem o socorro de Deus. Preste atenção. Se eles não clamassem, não viria o socorro. Deus não ouve o gemido primeiro. O povo estava gemendo, mas Deus só pôde ouvir esse gemido depois que clamou. Deus não ouve o gemido primeiro, Ele ouve em primeiro lugar o clamor. Depois que Ele ouve o clamor, aí que Ele vai ouvir o gemido. Isso é interessante, porque as coisas da nossa vida não são automáticas, em acreditar que porque nós estamos sofrendo, as coisas vão se resolver porque nós estamos sofrendo. Não, Deus está vendo o meu sofrimento, mas não é postura bíblica, não é dinâmica do mundo espiritual, não é o meu sofrimento que move Deus. Eu vou explicar e vou mostrar para você que Deus levou pelo menos uns 80 anos para poder atender o povo, porque o povo só sofria e não gemia. Desculpa, o povo só sofria, gemia e não clamava. Só depois do clamor é que houve socorro. Então eles sofreram muito. Quantos de nós sofremos e não clamamos? Por que não clamar a Deus se só Ele pode resolver? E achar que automaticamente tudo vai se resolver na nossa vida? Não é essa dinâmica do mundo espiritual, como eu acabei de dizer. Nós precisamos entender que Deus criou o mundo todo com uma dinâmica. Muitas pessoas pensam que o sofrimento vai tocar o coração de Deus e Ele vai agir. Mas a gente não vê respaldo para isso. Na verdade,
se Deus fosse ser tocado pelo sofrimento, o que você diz da humanidade hoje? Sofrimento. O que você diz? Então não é o sofrimento que vai, por exemplo, parar. Muitas vidas estão sendo poupadas hoje, porque as famílias estão orando pelos seus entes queridos, pelos seus idosos. Muitas famílias hoje estão reclusas, mas estão clamando a Deus. Estão pedindo ao Senhor, clamando literalmente, poupa-nos. E estão sendo poupados porque porque Deus está ouvindo o clamor. O que toca no coração de Deus, irmãos, é a confissão de pecados. O que toca no coração de Deus é coração contrito, coração compungido. O que toca no coração de Deus é arrependimento, é clamor. O verso 24 diz que Deus ouviu. O verso 25 diz que ele viu e atentou. Você sabe o que é atentar? É prestar atenção. Então Deus não estava prestando atenção. Ele estava prestando atenção como um ser onisciente. Ele estava prestando atenção, ele é onisciente, ele sabia. Mas atentar para fazer alguma coisa, ele só atentou depois do clamor. Então, no verso 24 diz que Deus ouviu, depois do clamor, ele ouviu. No verso 25 diz que ele ouviu, viu e atendeu. Depois que o povo clamou, depois que orou, depois que suplicou, depois que se humilhou, depois disso tudo, foi que Deus agiu. Então foi a partir dessa postura do povo de Deus. Então, irmãos, vamos agir. Não faz sentido. A Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. Então, daí já dá para a gente entender que as coisas não são automáticas. Deus está vendo o meu sofrimento e Ele vai me atender. Não vai atender, não é automático. O meu justo vai viver pela fé. Você está vivendo pela fé? Então começa a declarar que isso vai passar. Então começa a declarar que isso já está resolvido pela fé. É dessa forma que Deus age. O meu filho, o meu justo, vai viver acreditando em mim, clamando em mim e esperando pela fé de que eu vou resolver. Essa é a dinâmica. Então foi a partir dessa postura do povo de Deus que Deus então agiu. O clamor de Deus levou Deus a agir e levou a Deus levantar um libertador de Israel, que foi o Moisés, que nós sabemos. Mas vamos detalhar um fato com relação ao tempo de sofrimento do povo, como eu disse. O povo sofria, mas não clamava. A opressão de Faraó sobre Israel era pesado. Ele deu ordem para matar os bebês, como nós falamos. Ele aumentou as cargas de trabalho. Antes o povo recebia a matéria-prima e fazia os tijolos. Agora as cargas aumentaram. Eles tinham que pegar a matéria-prima, trabalhar a matéria-prima e fazer os tijolos. Então ele aumentou a carga do povo como escravo. Então, irmãos, presta atenção numa coisa. Eu falei aqui agora que Faraó deu ordens para matar todos os bebês de sexo masculino. Pois é. Você sabe quando foi que Moisés foi socorrer o povo? Quando ele estava com 80 anos de idade. Mas Moisés foi aquele menino que foi escondido. O que isso quer dizer? Que quando Faraó começou a perseguir, começou a oprimir, e depois de um tempo de opressão, que deu a ordem para matar os meninos, Moisés nasceu. Então Moisés ainda era bebê, mas ele só foi libertador aos 80 anos de idade. Olha o tempo de sofrimento do povo. Olha o tempo. O próprio Moisés foi quase morto quando nasceu. É aquela história que Miriam, a mãe, preparou um cesto de junco, calafetou, e alguns têm um entendimento de que ela colocou no rio e desceu o rio. Não desceu o rio, não é isso na Bíblia. A Bíblia fala que pegou o cesto e colocou no junco. O que é o junco? É uma vegetação que dá no rio, e ela colocou nessa vegetação para não descer rio abaixo. Então o cesto foi caprichosamente encaixado no junco para que as águas não levassem. E foi nesse momento que a filha de Faraó, vendo aquele menino, e a Miriam se apresentou para ela e falou assim: quer que eu chame uma hebreia para cuidar desse menino? Ela quero. E chamou a própria mãe.
de Moisés. Então Moisés foi criado pela própria mãe e já quando estava numa fase maior, entregou para a filha de Faraó e ele foi criado, cuidado na ciência, do palácio, no conhecimento da época dos egípcios. Mas Moisés nasceu no Egito, aos 40 anos de idade, ele foi resolver uma questão, porque um egípcio estava maltratando um hebreu, e Moisés, como hebreu, foi resolver essa questão com o egípcio, defendendo o seu povo, acabou matando esse egípcio e escondeu ele. No dia seguinte, Moisés vê uma discussão entre dois egípcios, e ele se coloca no meio para poder afastar aquilo ali. E aquele egípcio olha para ele e diz assim: alguém te fez como juiz nosso? Porque ontem você matou uma pessoa. E aí Moisés descobriu que quando ele matou uma pessoa, que ninguém soubesse. Mas aí, naquele momento, ele descobriu que tinham visto. E Faraó, inclusive, soube e mandou procurar Moisés para matá-lo. E ele então fugiu. Aos 40 anos de idade, o povo estava sofrendo. O povo ainda estava oprimido. Mas não tem clamor, a gente não vê clamor. Então Moisés some do Egito, e ele some quantos anos? 40 anos depois o sofrimento aumentou, e o povo aí clamou. Então, irmãos, por que Deus não resolveu isso antes? Por que Deus não atendeu antes? Será que Deus não vê o nosso sofrimento? Será que Deus não está vendo o que a gente está passando? Vê. Mas Ele só vai atentar, mas Ele só vai atender, Ele só vai prestar atenção no momento em que nós clamarmos a Ele. Então o que nós vemos aqui foi um Moisés. A gente observa que essa situação beirou a uma espera de socorro. Irmãos, eu falo 80 anos, mas pode ter sido 90, 100 anos, né? Desse sofrimento, até o povo acordar, entender e clamar a Deus. Eu quero fazer uma pergunta de retórica. Fazer uma pergunta para você, mais uma vez, entender essa situação. Por que Deus não socorreu o seu povo dessa situação? Entenda isso. Coloque isso no seu coração. A resposta, porque o povo não clamava. Então, por que você ainda não recebeu socorro? Por que tanto lamento nos lábios? Por que tanta reclamação da vida? Se Deus é bom, se Deus guarda, estende as mãos, Deus viu a aflição do povo, Deus quer ver a sua aflição. Quando você clamar, Ele vai ver a sua aflição. Quando você clamar, Ele vai atender. Quando você clamar, Ele vai estender as mãos. Então, irmãos, essa situação do povo de Israel é bem parecida com a do nosso povo brasileiro. Por que eu quero dizer isso? Não existe socorro automático e imediato da parte de Deus, simplesmente porque no Brasil tem um monte de igreja, um monte de pastor e um monte de crente. Não é o volume de igreja que vai levar a Deus a agir na nossa nação. Não é o número de pastores. Não é porque nós somos uma nação reconhecidamente cristã, de formação cristã, que Deus então tem olhos e vai agir automaticamente. Não existe esse perfil automático diante de Deus. O que existe é o socorro de Deus por causa do clamor do povo. Então o povo brasileiro, nós, irmãos, estamos nessa situação. Eu quero te fazer uma pergunta: você está orando pela sua nação? Você está orando pelo Brasil? Ou você acha que Deus vai agir porque Ele vai agir? Quantas nações entraram, olha, na verdade, entraram na perda de fé, o que eu quero falar, mas todas aquelas igrejas da Ásia, onde o apóstolo Paulo passou, onde plantou igreja, onde foi igreja forte, todas elas hoje não tem mais cristão naquele lugar. Não tem mais igrejas. As 7 igrejas do Apocalipse não tem mais. As igrejas que Paulo, cadê as igrejas de Paulo? O território é a Turquia.
o território é o Oriente Médio, o território é a Ásia. Não tem como. Não tem mais. Mas o que aconteceu? Não houve clamor, não houve oração, não houve proteção da parte do povo, a sua nação. Irmão, se nós não fizermos um cordão de oração pela nação brasileira, com certeza, nós não podemos esperar um socorro de Deus. Não descanseis nem deis descanso ao Senhor, até que Ele ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Assim deve ser a nossa postura, orar todos os dias que você se colocar em oração. Então vamos orar incessantemente pelo Brasil, pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos orar pelos nossos governantes, fazer a oração de confissão de pecados, fazer a oração de arrependimento. Por isso que lá em Crônica diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, mais uma vez, olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que ter uma atitude do povo. Deus não virá curar a terra se o povo não clamar. E aí o texto diz, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Isso quer dizer, irmãos, que os olhos de Deus estão abertos e atentos para a oração. O que Deus está falando aqui, os meus olhos estão abertos para a oração. O que nós estamos percebendo é que a libertação da nação de Israel não foi no estalar de dedos. Foi num tempo absurdo. Depois que Moisés chegou no Egito, a duração das 10 pragas foram aproximadamente 40 dias. Então ali foi desenrolou. Durante 40 dias aproximadamente, desenrolaram as 10 pragas. A saída do povo do Egito, então, marcou a libertação do povo e instituição da Páscoa. Logo, a Páscoa é a comemoração da libertação da escravidão. E essa é a origem da Páscoa verdadeira. É dessa forma. Aí eu pergunto, até o momento a gente leu alguma coisa de coelho nas Escrituras? Não. Até agora não apareceu coelho. Então vamos continuar pregando? Vamos ver se vai aparecer coelho mais na frente? Né? Só apareceu o cordeiro. Porque essa mensagem, o tema dela é cordeiro ou coelho? Né? Então não tem coelho até aqui. E quando nós chegamos no Antigo Testamento, 1500 anos depois da libertação, né, do Egito, encontramos Jesus comemorando a Páscoa. Eu quero ler o texto que diz assim, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Aliás, esse texto que eu estou lendo é Lucas 22, 8. Amanhã, a nossa leitura bíblica do dia é Lucas 22. Já estamos dentro da nossa leitura de amanhã. A Páscoa, então, é a comemoração da libertação dos hebreus no Egito, como já falamos aqui. E quando Jesus participou da sua última Páscoa, então presta atenção agora, irmãos, ele instituiu a ceia do Senhor. Presta atenção. A Páscoa continua a existir. O significado da Páscoa continua o mesmo, libertação. Mas só com um detalhe. A lembrança que os judeus fazem hoje da libertação de Moisés do Egito, nós cristãos fazendo a libertação da obra de Jesus, de libertação de Jesus do pecado. Então Jesus instituiu a ceia, presta atenção, para a libertação. Por que Jesus instituiu a ceia para a libertação? Enquanto o povo judeu comemora a Páscoa uma vez por ano, para fazer lembrança da libertação que Deus fez uma vez por ano, a cada ano eles lembram da libertação do Egito. Jesus fez a ceia para que toda vez que tomarmos a ceia, lembrarmos da libertação do pecado. Então não é uma vez por ano, nós podemos tomar a ceia até todas as vezes que fizermos o culto. Porque o que o Senhor quer? Que haja uma restauração, uma renovação, perdão de pecados, e nós vamos falar sobre isso. Então a ceia é uma renovação de aliança com Jesus. Jesus quebra o pecado quebra o nosso relacionamento com Deus e nos afasta dele. Então a ceia é aquele momento de reconciliação.
Israel comemora a Páscoa uma vez por ano, como eu disse, e nós comemoramos a Páscoa, embora uma vez por ano, no entanto, para lembrar da libertação do pecado, a ceia faz isso. A ceia mostra a libertação a cada vez que nós chegamos à mesa do Senhor. Então a ceia traz implicações sérias, porque nós fazemos um pacto de sangue. A ceia é pacto de sangue com o nosso Deus. Eu quero ler o texto que comumente a gente lê para a ceia, que é 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, 29 e 30. 1 Coríntios 11, 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos explicar esse verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, ninguém pode te examinar. Ninguém pode te discriminar se você tem condição ou não tem de participar da ceia. Não pode ser o homem a te barrerar. Por isso que o Senhor fala na sua palavra, é você que tem que fazer esse exame. Esse exame é pessoal. Examine-se o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Então, para eu participar, para eu me achegar à mesa do Senhor, para eu fazer minha renovação de aliança, para eu renovar meu pacto de sangue com o Senhor, eu preciso então me examinar. E aí nós vamos ver que exame é esse. Depois desse exame, examine-se o homem a si mesmo, e assim faça o pacto. E assim coma do pão e beba do cálice. Depois do exame, você pode fazer o pacto de sangue com Jesus. É duro, irmãos, o que eu vou dizer. Mas uma pessoa, gostaria que você entendesse o que significa o cálice, que é o suco de uva, né? Que nós fazemos na ceia. A profundidade do significado desse cálice. Porque esse cálice, a simbologia dele é o sangue de Cristo. Quando nós ingerimos, estamos ingerindo o sangue de Cristo, e comendo o pão, estamos comendo o pão como a carne de Cristo, simbolicamente, nós estamos ingerindo a natureza do Senhor, a carne e o sangue, e para nos tornarmos de novo um com Ele, porque o pecado me separou dele. Então eu vou me examinar, pedir perdão pelos meus pecados, resolver o que tem de resolver, e aí eu vou fazer meu pacto de sangue. Eu vou beber o sangue, comer a carne, receber a natureza de Cristo em mim, e mais uma vez eu me tornei um com Ele. Essa é a simbologia da ceia. Agora, imagina, por exemplo, irmãos, não se escandalize, é duro o que eu vou falar, mas imagina uma pessoa, se ela fizer um pacto de sangue diferente. Ela pega um cálice, da mesma forma, um cálicezinho, bota um suco de uva e diz assim: esse aqui é o sangue do diabo. O que está aqui nesse cálice é um sangue de Satanás. Quais as implicações espirituais na vida de uma pessoa que tiver uma atitude dessa, se ela realmente tomar esse cálice e ela falar assim: bom, aqui eu quero fazer um pacto de sangue com o diabo? O que você acha? Você acha que vai estar valendo ou não? Você acha que o diabo vai perder essa oportunidade? Então as simbologias no mundo físico, ela ganha status de poder no mundo espiritual. Ela ganha uma realidade, não deixa de ser simbologia. Então quando nós estamos ceando, que nós estamos com o cálice, com o suco de uva e com o pão, dizendo que é Cristo, que é o sangue de Cristo, irmãos, nós estamos ali, não é somente na simbologia, a simbologia entra no mundo espiritual como uma realidade. Qual realidade? Eu fiz uma aliança com meu Deus, eu fiz um pacto de sangue com meu Deus, agora eu sou um com Ele. Agora, e ser um com o diabo?
O cálice de Jesus é o cálice de perdão de pecados. O cálice do Senhor é o cálice da misericórdia, é o cálice da reconciliação. No verso 29 diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, o que é comer e beber sem discernir o corpo? Que corpo é esse? O corpo de Cristo, que é a igreja. Então eu não posso comer e beber sem antes discernir o corpo, que é o examine-se a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Quer dizer, você tem que, nesse exame, discernir o corpo de Cristo. Tenho eu algum problema, algum conflito, algum problema de relacionamento com o meu irmão? Como está a minha vida de relacionamento com o meu irmão? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, eu tenho problema com meu irmão, mas o problema lá, não quero saber dele, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, traz amargura, não perdoa e vive dividido a si mesmo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é beber juízo? Juízo que nós vamos comer e beber juízo para si, nós estamos bebendo um julgamento. Qual o julgamento? Qual é o juízo que está em questão aqui? A morte de Cristo. Se eu estou comendo a carne de Cristo e bebendo o sangue de Cristo, que juízo é esse? Eu passo a ser culpado pela morte de Jesus. Agora, Jesus morreu, mas foi por minha culpa. E não a morte dele é para me absolver. Agora, eu é que sou culpado por ele ter morrido. Mudou a história. Por quê? Irmãos, eu não posso ser um com Cristo sem antes ser um com meu irmão. Como é que eu vou comer e beber sem discernir o corpo? Como é que eu vou participar da ceia se eu não estou unido no corpo? Vamos lá, o que é o corpo? Os membros. Tem todos os membros. Imagina, por exemplo, se eu estivesse com o meu dedo enfermo, eu não posso arrancar meu dedo, levar para o médico e falar: doutor, cura. E depois que tiver, eu volto aqui para pegar. Ou o médico diz: daqui uma semana o seu dedo já está sarado e eu botar no lugar de novo. Não existe isso. O que isso significa? Que se o dedo está machucado, ele precisa ser curado. Ele precisa ser tratado no corpo. Mas há casos de ter que amputar o corpo. Ou ter que amputar o membro do corpo. O que seria amputar o membro do corpo? É o corpo que não está sincronizado, é o membro que não está sincronizado com o corpo, é o membro que tem uma inflamação constante. Ele está ali no corpo, mas ele não está em unidade com o corpo. E o Senhor vai trazendo para nós todo esse entendimento, porque discernir é ter consciência. Aquele que come e bebe sem discernir, sem ter consciência de que eu preciso estar unido com o meu irmão. Aí, irmãos, vem o verso 30, que nós lemos, o último verso que nós lemos aí. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. A palavra dormir aqui, ela aparece mais ou menos no livro de 1 Coríntios umas 6 vezes, e todas as vezes que aparece significa morrer. Mas que o apóstolo Paulo não diz morrer, ele diz dormir. Então, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que já morreram. Esse versículo bíblico passa despercebido a muitos irmãos com relação à ceia. Mas, olha só, eis a razão porque há muitos fracos. Por que fracos? As pessoas que estão caminhando no Evangelho e não perdoam, ou não recebe o perdão, e ficam desconectadas do corpo, e participa da ceia, ela começa a ficar fraca. Mas se ela insistir, é escalonado. Primeiro é fraco, depois é doente. Mas se ela insistir, aí morre. Fraco, doente e dormir, que é morrer. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus é uma comunidade de 3 pessoas distintas e em que eles são tão perfeitos no relacionamento que são chamados de um. Nós não temos 3 deuses, nós temos 3 pessoas, nós temos o Espírito Santo é Deus, o Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, mas são 3 deuses.
o próprio Deus se nega a dizer que eles são três por causa da unidade. São um. Os três são uma só pessoa. Então essa unidade de relacionamento entre eles é perfeita. No reino de Deus tudo é um. A unidade é a marca de Deus. E quando Deus fez o homem, Ele fez parecido, semelhante a Ele, para ser um. A divisão, irmãos, não encaixa com o perfil de Deus, encaixa. Uma pessoa que diz assim, realmente estou indo mais na igreja, não, estou lá, você, mas por que, irmão? Não, para mim não dá mais não. Me aborreci lá com o pastor, e estou lá aborrecido lá, me aborreci com meu irmão, com o diácono, independente do que seja. E aí? O que isso significa, a não ser um próprio atraso de vida? Porque é cruel uma pessoa que convive com Cristo e não vive a vida de Cristo. Irmãos, nós temos que fazer o que Cristo fez. Ele foi para o matadouro, Ele foi machucado, Ele foi ferido, mas Ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então o meu papel, se alguém me feriu, o meu papel não é bater ou tomou, não é revidar, o meu papel é perdoar. Agora, ela está nas mãos de Deus, dentro da justiça de Deus, porque eu não posso ser juiz no lugar do juiz de toda a terra. Porque quando eu assumo o lugar de juiz e não perdoo alguém, eu assumo o lugar de juiz de toda a terra, é como se eu dissesse para o Senhor, deixa comigo, deixa isso comigo, eu resolvo. É o que, meu irmão? Te perdoo não. Resolver comigo, te perdoo não. O que você fez é imperdoável, pode ficar nessa. Deus não tem o que fazer. Deus não tem como resolver. Mas quando nós perdoamos, é como se eu saísse de cena e agora Deus pudesse lidar com a pessoa que me ofendeu e Ele ser justo dentro da sua justiça. E eu não tenho nada a ver com isso. O meu papel é um só, perdoar. Esse é o meu papel. Então, o nosso Deus, Ele é uma comunidade. A divisão não se encaixa com o perfil de Deus. E eu te pergunto, a divisão entre irmãos se encaixa com o Evangelho? A divisão se encaixa com amor? A divisão se encaixa com a misericórdia? Não encaixa. A divisão não encaixa com nada que é de Deus. Então, quando eu não perdoo, eu estou fora. É carta fora do baralho. Por isso que há muitos entre vós que estão fracos, doentes, nem poucos os que dormem. E não são poucos. Deus é amor, irmãos. Deus é perdão e Deus é misericórdia. Quando os discípulos pediram a Jesus para que os ensinasse a orar, Jesus ensinou eles a orar. Jesus chamou eles, vem cá. Vocês querem que eu ensine vocês a orar? Então vem cá, juntou todo mundo. Eu vou ensinar como é que ora. A oração é só vocês conjugarem o verbo no plural. Na primeira pessoa do plural. Nós. Pai nosso. Pão nosso. Dívida nossa. Devedores nosso. Você quer aprender a orar? Tudo é nosso. Essa é a forma que o Senhor nos ensinou. Já não é mais meu, nem é seu, é nosso. Jesus disse o seguinte: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Isso é em João 17, sobre a oração sacerdotal. Ele falando, na oração sacerdotal, ele estava falando para os discípulos, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, aliás, falando com o Pai, desculpa. Eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, Pai. Eles precisam ser um, como nós somos. A minha igreja precisa ser um, como nós somos. Não são três deuses, é um Deus. E o que é a igreja? É o corpo de Cristo.
um. Deus, quando olha para a nova cidade, não vai ver um monte de pessoas. Ele tem que ver um corpo, um projeto, uma ideia, uma briga, uma luta só nesse lugar, uma oração só. Então, eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado. Então, irmãos, para a gente viver a glória de Deus, porque Jesus falou, eu tenho transmitido, eu tenho levado para eles a glória que o Senhor tem me dado. Mas para a gente viver essa glória, precisamos ser um. Para desfrutarmos da bênção de Deus, temos que ser um. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos o que dormem. Páscoa é libertação. Comunhão com o irmão é libertador? Hoje é domingo de Páscoa. Seja livre. Tome a decisão de ser livre. Ame, perdoe, reconcilie. Pegue o telefone, resolva. Exatamente no dia que se lembra anualmente a libertação, como a Páscoa, em que Jesus morreu para a nossa libertação do pecado. Não carregue essas pessoas nas suas costas, está te pesando. Não leva ela com você, deixa ela no lugar dela e reconcilie-se com o seu Pai. Agora, antes de nós orarmos, eu quero falar uma coisa. Páscoa é cordeiro ou coelho? Não existe coelho na Páscoa, né? Na Páscoa da Bíblia, né? A enciclopédia Barça, no volume 10, dá as seguintes informações que eu gostaria de passar. No século II, o imperador Constantino declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E depois que ele declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, ele começou a mesclar o que já existia na igreja com as festas do mundo, as festas pagãs, as festas de outros deuses. Ele começou a trazer para dentro da igreja festas pagãs. Isso está na Barça, está no volume 10. Então ele trouxe festas, uniu essas festas pagãs com as cerimônias que já existiam na igreja. E com isso deu a entrada do coelho na Páscoa, porque o coelho representa o Deus da fertilidade. Então houve uma entrada do coelho dentro da celebração da Páscoa por causa da fertilidade. E o ovo? O ovo, ele simboliza uma vida presa, uma vida enclausurada. E depois que a casca se rompe, que o que tiver no ovo nascer, ali, o ovo em si já é a vida. Então quando nasce um pintinho, um passarinho, uma ave, o que seja, quando nasce, o que surge ali, então chama-se ressurreição. Ele estava vivo, mas estava preso, enclausurado, então ele ressurgiu, foi a ressurreição. Por isso que o ovo também foi inserido na Páscoa. E o chocolate? O chocolate, como disse o nosso saudoso pastor Haroldo, né? A gente senta o pau no coelho e come chocolate, né? Chocolate tem nada a ver, o chocolate é comércio. Não faz parte de nada da Páscoa, é totalmente fora, mas sem crise com os ovos de chocolate, né? Sem crise. Eu gostaria agora de orar, viu? Orar. A unidade é a marca de Deus, porque Ele é um. A divisão não se encaixa com o perfil de Deus, a desunião não se encaixa com racha. Isso não se coaduna com o Evangelho, com amor, com misericórdia, com reconciliação, com perdão. Isso é totalmente fora do projeto. O planejamento de Deus para a falta de perdão é muito cruel, porque aquele que não perdoa os seus pecados naquele momento para também de ser perdoados. Então é muito cruel. Na parábola do servo incompassivo, quando o rei perdoou 10.000 talentos, uma soma assombrosa na época, aquele homem que foi perdoado de 10.000 talentos, ao sair dali, encontrou outro que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalhos. E aí, botou aquele homem com uma quantia tão pequena no cárcere. E aí o rei soube, e o rei falou: por que chama ele aqui? Trouxe aquele homem e disse: servo mau.
te perdoei uma dívida que você jamais conseguiria pagar, você não pôde perdoar uma dívida menor, e colocou ele no cárcere. Peraí, irmãos, o rei colocou aquele homem no cárcere, mas aquele homem havia colocado o outro também no cárcere. Os dois estavam no cárcere, os dois permaneceram no cárcere, os dois continuaram no cárcere. Quando você não perdoa, o rei pode te colocar num cárcere pior, porque o cárcere do rei tinha algoz, verdugos, atormentadores, e no cárcere do outro era só um cárcere. Então perdoa. O nosso papel é abrir o nosso coração e ser como Cristo, fazer o que Ele falou, fazer o que Ele sempre desejou no seu coração, que a sua igreja fosse conhecida por ser por causa do perdão e por causa do amor. Vamos louvar ao Senhor? Deixa esse cântico entrar dentro de você. Quero estar em tua presença. Quero falar de mim, reconhecer meus erros e pedir perdão. Diga antes do sol nascer, antes do sol nascer, quero lembrar do teu sacrifício, teu sacrifício por nós, Senhor, do amor que o fez morrer, do amor que o faz viver e reinar. Quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde, tente negar você. Quero adorar. Antes do sol nascer, quero estar em tua presença. Quero falar de mim, reconhecer meus erros e pedir perdão. Perdoa-me, Senhor. Antes do sol nascer, quero lembrar do teu sacrifício, do amor que o fez morrer, do amor que o faz viver e reinar. Quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde e tente negar você. Eu quero ajoelhar antes do sol nascer, eu quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde e tente negar você. Jesus, quero adorar. Como é bom te adorar, Jesus. Senhor, eu quero orar pela sua vida agora. Eu gostaria que você sintonizasse ao Senhor, nosso Deus, e você pudesse dizer agora com seus lábios: Pai nosso, pão nosso, dívidas nossas, devedores
nosso, para estar sintonizado com o Pai, para Ele ser nosso Pai. Eu preciso então me livrar daquilo que é meu, da minha ofensa, da minha dor. Eu preciso me livrar nesse momento, colocar aos pés do Senhor tudo aquilo em que fui humilhado, fui ofendido. E hoje eu não quero mais a minha dor, eu quero o nosso bálsamo, eu quero o nosso remédio, o remédio do nosso Pai, o remédio do nosso Pai que está no céu, o remédio do nosso Pai que nos perdoa, o remédio do nosso Deus, que cobre a multidão dos nossos pecados. Eu libero agora, Senhor, todos aqueles que me ofenderam, e abençoo, Senhor, agora todos os que me ofenderam. Eu declaro abençoados, livres e liberados do meu julgamento. E eu faço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Amém e amém. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Um ótimo domingo. Deus abençoe. Antes do sol nascer, quero lembrar do teu sacrifício, do amor que o fez morrer, do amor que o faz viver e reinar. Quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde e tente negar você. Eu quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde e tente negar você. Quero adorar. Queremos te adorar, Senhor, como igreja, no nome de Jesus.